Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos apresentadores aqui do podcast e hoje estou com Heloísa Farias da Silva para falar um pouquinho sobre um artigo muito interessante. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. O artigo de hoje é baseado em uma temática que eu acho muito legal do ponto de vista micológico e que a primeira vez que eu vi eu fiquei, caramba, que legal, como isso pode acontecer? É sobre Dry Age, é baseado no artigo do Dash Dord e colaboradores 2016, intitulado Dry Age of Beef. Mas calma que a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses processos e o que significa. O trabalho foi publicado na revista Journal of Animal Science and Technology e a gente vai falar um pouquinho exatamente sobre esse trabalho em específico. Isso mesmo. E o episódio hoje é meio inesperado, porque a gente vai falar de fungos em um lugar que muita gente nem imagina que eles estão, né? Isso mesmo, na carne. Isso. É isso mesmo, pessoal, na carne. Já imaginou fungo em carne? Isso. E mais especificamente, como o Caio falou o nome, né? É na carne dry aged. Aquela super valorizada em restaurantes. E também, quando a gente vê no mercado, se eu não me engano, só tem um mercado aqui, que você tinha falado nas suas aulas. Isso. E aí, aqui super a gente caro, tem, né? a gente tem no mercado, a gente vai falar um pouquinho. E ela é super valorizada. E assim, o que significa de fato dry age, né? Dry vem de seco e age de envelhecimento ou idade. É o envelhecimento a seco dessa carne, né? Com o tempo. Então, assim, é muito incrível. E a pergunta base hoje é qual o papel desses fungos nesse processo de dry aging? Como é que isso acontece, né? Isso. Mas primeiro vamos explicar assim do básico, né? O que é a carne dry age? E aí, Luiz, o que seria isso de fato? Esse processo ele consiste em deixar as cortes de carne maturando por semanas em um ambiente controlado de temperatura, umidade e circulação do ar. E isso pode durar entre 14 ou até mais de 35 dias. Bastante tempo. Então, assim, é um tempo bem legal para deixar essa carne num ponto que deixa um sabor mais apurado. E muita gente fala que a carne fica tão gostosa, tão desejável, que só comendo para saber. Eu ainda não provei. Sim. Mas e eu aí, tenho vontade. Durante esse tempo que a carne fica maturando, ocorrem várias reações químicas e biológicas que vão mudar ali completamente a textura e o sabor da carne. Eu até pensando aqui, lendo, não sei nem se assemelha com o processo de fermentação, alguma coisa do tipo, mas tem uma mudança química ali, né? Naquela tem carne. Uma mudança, enfim, deixa ela mais macia, mas alguns dizem que fica um sabor assim muito diferente sim, de uma carne comum, de uma carne isso, normal que não passou por esse sim. processo. E eu falo disso da fermentação, que já é outra coisa, porque a gente tem vários exemplos, né? Tem a questão da uva, que tem um fungo que ele contamina a uva e deixa o vinho com um gosto bem específico. Tem os queijos, né, que a gente Isso. conhece, processo de produção de pães. Aquele mais acentuado, isso, né? leite. Então, mas aqui é uma coisa, um caso bem diferente, né? Que a gente não Exato. conhece muito, não vê falar muito do dry aged. E o que acontece com a carne especificamente, Heloísa? Então, uma das principais coisas que acontece é que as enzimas naturais da carne, elas começam a quebrar proteínas e tecidos. E é exatamente isso que deixa a carne mais macia e com moléculas que intensificam maior esse sabor. Isso. E aí essas reações, elas produzem aminoácidos, peptídeos e outros compostos que contribuem para sabores mais complexos, como notas de nozes e umami. Isso é muito legal. E é por isso que muita gente descreve o dry aged beef como tendo um sabor mais profundo, mais uma nota mais acentuada, Sim. né? Então, deve ser realmente muito gostosa. E aí, será que eles usam um tipo de carne específica para isso? Caio, Eu vi que tem alguns cortes específicos assim, né? Uhum. Mais conhecido da parte do boi, do gado, mas não tem muita especificidade não. Às vezes podem, isso, na verdade... A questão é o processo que vai acontecer ali, né, com o fungo. Inclusive, Heloísa, tem até carne de hambúrguer, né, que seria hambúrguer mesmo, um hambúrguer sendo feito com esse processo de maturação. Eu nunca provei. Que é bem legal. Fico então, bem assim, curiosa para provar. Tem vários processos que podem ser feitos com isso, né?
Sim, e agora vem a parte que interessa aqui para o nosso papo de fungo, né? Os fungos. Exatamente. Durante o processo, podem crescer bolores na superfície dessa carne, que é exatamente esse fungo. Um Sim. dos fungos bem utilizados é o Tamidium elegans. Eu até falo isso em sala de aula, né? O gênero Tamidium em si também é muito utilizado. A gente vai falar sobre isso. E aí, lembrando que a gente fala, quando fala de fungos na comida, geralmente a gente associa também a mofo, né, bolores, mas nesse Sim, caso sim. é diferente. A gente está usando o fungo para potencializar ali talvez um sabor, um aroma, né, totalmente diferente. Isso. E exatamente na literatura e nesse artigo de review, eles citam esse gênero, o Tamidium, Tamidium, que pode aparecer na superfície da carne nesse processo de maturação. Então, isso. assim, é bem legal utilizando fungo para Sim. maturar uma carne. E esses fungos, eles produzem enzimas, como a gente até tinha citado, né, anteriormente, que ajudam ali na quebra das proteínas e gorduras dessa carne. Ou seja, podem ali potencializar sabor, textura e aroma. Exato. Acredito que depende do objetivo, né? Não sei, da Depende final. muito e E aí depende o também tempo que vai do tempo de ficar, maturação, né? Uma semana, 2 semanas, diz que quanto até mais 30 e tempo, poucos dias, né? Bastante exatamente. tempo. Às vezes pode até extrapolar esse limite e deixar a carne mais macia, mais saborosa, Sim, com sabor mais amendoado, atenuado. Mas assim, o que seria, como seria as condições condições ideais, o ideais. período assim, né, que a gente coloca? Isso funciona porque o ambiente ele é extremamente controlado, né? Sim. E eles No, têm uma temperatura para isso, né? sim, no artigo eles citam que a temperatura geralmente varia de 0 a 4 graus Celsius, né? Isso. Que é uma umidade relativa que pode ser controlada para evitar o crescimento excessivo, inclusive, de outros organismos, como, por exemplo, bactérias. Outros fungos Até indesejados mesmo outros naquele fungos. momento, né? E essas condições, elas podem sair do controle, o processo pode gerar contaminação e sabores desagradáveis, que não é o caso Isso. da proposta do Dry Age. Por isso que tem que ser ali naquelas condições ideais para que, dependendo do objetivo também, e também que não cresçam outros Sim. micro-organismos, né? E aí, por que é tão caro, né? Vamos falar sobre Essa isso, é a porque a minha gente falou pergunta. do processo, como é feito o fungo que eles usam, que citam no artigo, mas por que será que é tão caro? Bom, primeiro, Elo, porque o processo ele leva tempo e ocupa espaço, né? Então você tem que ter esse período de maturação, um ambiente controlado, né? Um ambiente fechado, onde a carne possa maturar junto com o crescimento desse fungo. E aí, Segundo, porque a carne ela perde peso durante o sim, envelhecimento, né? Ela vai desidratando. Tem até umas fotos no artigo que ele mostra o primeiro dia, aí mostra depois de 7 dias, ou uma semana, depois de uma semana, na próxima semana, vai mostrando a evolução. E a carne ela vai ficando bem sequinha. Só sim. que ao mesmo tempo, ela tá ficando macia E e mais com gostosa, sabor né? bem aprofundado. Então, no artigo, os autores citam que ela pode perder cerca de 5 a 25% do peso original, Sim, principalmente por perda de água. Então, aí a gente tem alguns fatores, né? Como o Caio citou. A carne por si só já é uma coisa mais cara também, né? sim, E sim. aí, somando a todo esse processo que leva tempo, tem que ter um ambiente específico controlado, é claro que isso demanda mais gastos, né? E tem todo um processo também antes de ser envelopada e disponível nos mercados, né? Para ser disponível. Tem uma camada extra seca que fica, né, nas bordas, que elas precisam ser retiradas. Então tem todo um processo de Um processo manual ali manuseio de. para poder deixar perfeitamente incrível para quem vai consumir essa carne com esse sabor incrível. Isso. Isso me lembra muito quando as trufas também, né? No caso, aí já é outra coisa, a gente até citou em episódios anteriores do que o que são fungos, mas é um alimento bem caro e muito Sim, especial, né? Pelo seu aroma específico, difícil de achar. Então a gente tem aí esses fungos que são bem valorizados, né? exato. Inclusive, falando em trufas, já pensou você comer uma carne com o processo de dry age, com lascas de trufa por cima, acompanhado de um vinho Aí tem que ser trufado? milionário, Aí é tem que ter verdade. muito dinheiro. E além Porque disso, já pensou preparar esse processo, esse dry age, com um óleo, né,
feito à base de trufa, um óleo trufado. Nossa, seria inclusive tem incrível alguns demais. mercados que eu vejo, né? Azeites Azeite trufados, trufado com são trufa coisas bem negra. diferentes. Incrível. É Isso. um pouco caro, mas deve ser um... Isso. E Cairo citou também essa questão da uva, que eu também citei anteriormente, do vinho, e aí eu lembro até das aulas, né, que a gente dá aqui na faculdade, esse fungo específico que ele fermenta uma uva e ali específica, ele gera um vinho que é caríssimo também, super valorizado. Então, bagatela de 10 mil pra cima, assim, coisa absurda. E aí, Caio, você tinha falado em relação ao mercado, comumente eu não vejo, eu não presto muita atenção nessas carnes dry aged. Você sabe onde Tem encontrar? aqui em Natal, para quem mora e está assistindo nosso podcast, pode procurar lá no Nordestão. Nordestão é um mercado bem comum aqui da nossa região, tem vários cantos, várias avenidas principais da cidade, e tem uma parte dedicada ao dry age. Tem até o site, né? Se você quiser entrar aí, pode dar um Google aí, bota dry age, aí bota Nordestão que vai ter. E tem alguns preços assim que sobe, peças de 500 e poucos reais, 100 e pouco, vai mudando. Inclusive, como eu disse, tem empresas que estão produzindo hambúrgueres para serem consumidos, né, no sanduíche, feito com dry age. Então, assim, é bem legal. Eu confesso que eu nunca reparei, assim, no mercado nessa questão do dry aged, né? E aí vou começar até a reparar. Mas ainda não comi, não comprei. Fiquei muito curiosa desde que soube desse processo para provar, mas também, enfim, fica aí, né, fica a dica para quem está ouvindo também puder provar, né? Eu acho que é uma experiência. Sim. Então, esse artigo, né, que a gente trouxe, ele mostra bem como a ciência de alimentos, a microbiologia, né, o estudo dos fungos e gastronomia, elas estão muito conectadas no nosso dia a dia, né? O pão que a gente come, o queijo, o leite, e aí tem esses processos com a carne, né, dry age. Exatamente, são vários exemplos, né? Isso mostra como os fungos eles estão de fato presentes no nosso dia a dia. E como os micro-organismos, inclusive os fungos, participam de processos culinários tradicionais. Isso. Como você mesmo disse. Vinho, pãozinho cerveja, de cada dia. Né? Exatamente. Não tem como não escapar, né? Aquele queijinho brie que eu adoro. Isso. Nossa, não tem bom. Como viver sem os fungos, né? Assim como outros alimentos não muito convencionais, mas também utilizam o fungo como base, né? Isso, eu acho que muitas vezes eles estão ali como base, a gente pode consumir diretamente como as trufas e muitas vezes eles estão em processos que a gente nem imagina. Nem imagina. Como e o que a gente sabe de fato é que eles estão ali ajudando a construir sabores. Né? Intensificando sabores ou construindo novos sabores. Então, da próxima vez que a gente ouvir falar de carne dry aged, tem que lembrar que tem um fungo por trás, né, desse processo. Tem um complexo aí de fungos que existe, uma condições ideais, pessoas trabalhando com isso também, né? Dias e dias de preparo, né? Com certeza. Então, esse é o artigo que a gente queria trazer para vocês hoje, de forma bem breve, mas para despertar essa curiosidade, né, desse dry aged, que eu acho que muita gente nunca nem ouviu falar. Eu não tinha ouvido falar antes das aulas, né? Então, fiquei muito curiosa, interessada para saber. Eu acho que é mais um potencial aí que os fungos têm. Com certeza. Eu também confesso que eu não tinha conhecimento sobre, eu trouxe nas aulas, e aí eu comecei a pesquisar, a me interessar. Tem muitos artigos, inclusive esse que a gente trouxe, é um artigo geral de uma revisão que eles fazem testes mesmo, mostrando com os dias que a carne vai maturando e a intensidade de sabores. E aí eles confirmam que quanto mais tempo maturando, mais o sabor é intensificado, mais a carne fica macia, gostosa, com sabor amendoado, uma coisa diferente. Então, assim, vale a pena experimentar. Se na sua cidade tem mercados que produzem, eu recomendo vocês tirar um pouquinho ali do salário para poder uma boa parte essa iguaria, né? Isso, então eu recomendo fortemente que vocês leiam esse artigo e, como o Caio falou, procurem nos mercados, né? Até por curiosidade mesmo, se puder, comprem para provar e deixem aqui nos comentários se vocês já viram em algum mercado na cidade de vocês. Já experimentou. Isso, deixem aqui nos comentários. O que achou do gosto, se é realmente diferente. Isso. Porque eu tô nessa curiosidade também. As trufas também, eu nunca cheguei a provar. Sempre as pessoas dizem que é um sabor muito único, né? E um aroma. Então, se você já provou também, deixa aqui pra gente saber sua experiência, né? Eu já provei lasquinhas de trufa, assim, é muito gostoso mesmo. De fato, é diferente. Não sei. Diferenciado, eu não sei explicar, assim, de fato como é, porque é algo realmente diferente no paladar. Então, fica a dica aí, pessoal.
Deixem dúvidas nos comentários também, ou sugestões de novos episódios para a gente trazer aqui, de curiosidades que vocês tenham sobre os fungos, né? Sim. Com certeza a gente aprende muito com esses episódios, coisas que a gente nem sabia antes. Então, muito obrigada por a quem assistiu até aqui. Segue Deixem o like, canal, sigam as redes inscreva. sociais. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.